Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E hoje o programa é bem interessante porque nós vamos falar sobre algo que interessa a todos. É bênção ou maldição? Qual vai ser a tua decisão? Por texto base nós vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 6. Assim diz a Bíblia Sagrada. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Agora eu quero ler outra passagem, está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessar o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Que palavra interessante. As duas palavras, na verdade, falam sobre bênçãos e falam sobre maldições. Pastor, com certeza eu quero ser abençoado. E com certeza, eu acho que ninguém em sã consciência quer ser amaldiçoado. Mas a palavra de Deus nos diz que dependendo da forma como nós agimos, o que nós falamos, como nós nos posicionamos diante das pessoas, dos fatos da vida, nós podemos realmente atrair maldição para nós e para a nossa família. Então nós vamos compreender hoje que nós podemos decidir, escolher quem nós vamos atrair, ou a bênção ou a maldição. A palavra bênção, ela vem do hebraico barak e significa ser liberado para prosperar. Uma palavra bem interessante porque significa que talvez em algum momento, por causa de algumas situações, nós estamos então presos, algemados, com correntes, e isso faz com que nós não venhamos a prosperar. Talvez uma área da nossa vida que nós não conseguimos prosperar, talvez seja a área familiar, talvez a área social, talvez a área financeira, talvez a área espiritual, eu não sei. Algumas áreas talvez podem estar amarradas, algumas áreas nós podemos estar aprisionados, então nós precisamos identificar aonde está o problema, para quê? Para que nós possamos ser livres. E a palavra de hoje é nesse sentido, o que eu vou fazer então para eu ser livre, liberto dessa maldição e atrair a bênção de Deus para a minha vida. Já por outra vez, a palavra maldição, ela é uma praga, resultado da desobediência. Então a desobediência, na verdade, ela fabrica um caminho de maldição.
ela prepara o caminho da maldição. Então, quando você, na verdade, abençoa alguém, você está permitindo que Deus haja através de você. Quando você amaldiçoa alguém, você permite que o diabo haja através de você. E aí nós temos que escolher quem é que vai agir, Deus ou o diabo em nossas vidas. Nós temos que parar e repensar. Ah, mas então eu posso ser um canal de Deus? Com certeza, quando você abençoa, quando você ama, quando você serve. Mas também você pode ser um canal do diabo em alguns momentos bem específicos, quando você se deixa ser levado por pensamentos ruins, se deixa ser levado por desobediência, por rebeldia. Isso também vai atrair maldições. Nós temos que parar e repensar. E de que forma? Geralmente a maldição ela entra, é algo para a gente parar e repensar. Principalmente pela boca, principalmente pela língua. Quando a pessoa fala demais, o fato de falar demais, ela proporciona uma grande possibilidade de destruição, uma grande possibilidade de maldição. Então nós temos que parar e repensar. Será que nós estamos falando demais? O que nós estamos falando edifica ou não? O que nós estamos falando é agradável aos outros ou não? O que nós estamos falando abençoa ou não a vida das pessoas? Então, através da nossa língua, através da nossa boca, as coisas podem acontecer para o bem ou para o mal. Interessante que Jesus, em Mateus capítulo 4, ele passou pelo deserto e lá ele foi tentado, e o diabo tentou Jesus de todas as formas, mas ele venceu o diabo através da palavra de Deus. Então nós sabemos que uma das formas de vencer a tentação, de vencer o mal, é através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ou seja, quanto mais eu estiver envolvido com a palavra de Deus, ela estiver dentro de mim, automaticamente isso vai blindar a minha mente e vai evitar que eu seja amaldiçoado, vai evitar desgraça na minha vida e, por consequência, também desgraça na vida da minha família. Então a obediência, ela quebra toda a cadeia de maldição. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós seguimos a palavra de Deus, isso atrai a bênção de Deus e, por consequência, ela desfaz a maldição. Há muitas formas de maldições e nós temos que entender que essas maldições realmente elas fazem parte da vida das pessoas. Na vida real, por exemplo, a palavra desgraça significa sem o favor de Deus e com a ação de Satanás na vida. Então, quando nós falamos, que pessoa desgraçada, que desgraça de vida ou algo semelhante, nós estamos dizendo que Deus já se retirou e o diabo está agindo naquela situação ou naquela pessoa. Então, automaticamente, nós estamos amaldiçoando alguém só pela palavra desgraça, porque desgraça significa sem o favor de Deus e com a ação do diabo. Existem alguns contextos, de bênção e maldições? É claro que existe, Por exemplo, Jó, ele diz em Jó capítulo 3, versículo 25, que o que ele mais temia lhe aconteceu. O que ele receava lhe sobreveio. Então o que acontece? Quando a pessoa tem medo de algo, o medo, na verdade, ele potencializa a concretização daquele fato que ele tem medo. Por exemplo, eu tenho medo de me casar e ser infeliz. Se a pessoa tem medo de se casar e ser infeliz, automaticamente a probabilidade de ela ser infeliz é muito grande. Por quê? Por causa do medo. A outra pessoa, eu tenho medo de perder meu emprego. Mesmo que ela não queira fazer isso, mas inconscientemente ela vai estar agindo, proporcionando meios, proporcionando uma forma de ser despedida. Por quê? Porque lá no interior ela já está se autodestruindo por causa do medo. Então o medo, na verdade, é um instrumento de destruição, é um instrumento de maldição. Assim como a culpa. Quantas e quantas pessoas, de repente, carregam esse fardo pesado por longos e longos anos? Pastor, me explica. Muito simples. Talvez
quando você era novo, criança, adolescente, teus pais, quem sabe, se separaram e inconscientemente você ainda carrega a culpa da separação dos teus pais como se fosse culpa sua. Como se você, de repente, fosse um instrumento por causa que gerou a separação dos seus pais. E isso faz com que você também fique sempre se culpando. Você está sempre pedindo desculpa para as pessoas. De repente, isso aí é uma forma de a gente pegar e analisar. Por que eu estou sempre pedindo desculpa? Será que lá no fundo, eu tenho sentimento de culpa e sentimento de culpa me persegue? É algo para a gente parar e repensar. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus manifestou-se a Pedro e ele se arrependeu e houve uma restauração. Então, assim como houve a maldição na vida de Pedro por causa da negação a Jesus, houve a restauração quando Jesus montou a mesma figura, a mesma cena, ou seja, uma fogueira, junto da fogueira, e lá ele perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Na verdade, o que Jesus estava fazendo era restaurar Pedro através da forma que entrou a maldição, ou seja, através da palavra. Assim também Deus trabalha conosco. Pastor, o senhor está falando e eu estou entendendo que talvez tenha alguma maldição na minha vida, eu tenho que entender. Mas como é que então se quebra principalmente essa maldição? Você compreendeu que a maldição geralmente entra por palavras. Se ela entra por palavras, ela tem que sair por palavras. Palavras que foram mal colocadas, palavras que foram malditas numa hora ou numa situação de estresse, de nervosismo, de irritação. Mas essas palavras têm legalidade para o diabo agir, tem peso espiritual. Então você tem que quebrar através também das palavras, pedindo para que Deus quebre essas maldições sobre a tua vida, sobre teus parentes, teus filhos, as pessoas talvez que sofreram com essas palavras. Nós precisamos então, na verdade, dar um basta à maldição. E a causa, então, uma das causas principais da maldição são as palavras, mas outra causa também fundamental de maldições é a questão da desobediência. E aí como é que nós quebramos quando nós fomos desobedientes? Quando nós não cumprimos com nossos votos, não cumprimos com as nossas palavras, através da restauração, através da obediência, ou seja, restaurando, confirmando a bênção e não a maldição. Talvez fazendo como Zaqueu, né? Zaqueu, ele roubou muita gente e Jesus um dia teve um encontro com Zaqueu. Zaqueu, ele se arrependeu e restituiu até 4 vezes mais aquilo que tinha roubado das pessoas. Ou seja, automaticamente, quando ele botou a mão no bolso, ou seja, ele quis realmente restaurar, restituir aquele que porventura ele tinha roubado. Esse foi o maior sinal de arrependimento, sinal de restauração, sinal de libertação, sinal de salvação para a vida dele. Então as nossas palavras devem ser ditas realmente e somente para edificação. Provérbios 26, 2 diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. A maldição sem causa não prospera. Então, se há alguma maldição na minha vida, se há alguma maldição na tua vida, ela tem que cessar, se porventura não houve causa. Agora, se houve causa, se houve motivo, nós vamos aprender agora no próximo bloco como trabalhar, como tratar, como evitar e como quebrar essas maldições. Fica conosco, nós já voltamos, em nome de Jesus. Chega de violência, não perca, você está sendo convidado e convocado. Chega de violência, campanha que está fazendo esta conclamação para toda a comunidade local e regional. Chega de violência, não perca. Atrações, reflexões, brinquedos, cantina, mateada, campeonato True Skate Shop, desapego, sorteio de brindes, orientação jurídica,
Bandas Missionários de Cristo, Maná, CBVN, Camobi. Vai ser na RS 509, faixa velha de Camobi, lá no Pé de Plátano. Vai ser dia 28, último sábado agora deste mês de março, das 16 às 22 horas, aqui em Santa Maria. Campanha Chega de Violência. Participe, você está sendo convidado. Realização Comunidade Batista Vida Nova de Camobi e Ordem dos Pastores de Santa Maria. Chegou a sua vez também de dizer não à violência, de assumir esta campanha, de se comprometer com a vida. Está na hora desse basta. Então, chega de violência. É dia 28, a sua participação é importantíssima. Não perca.